Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos falar a respeito do gênero reportagem. Vamos ler e compreender uma reportagem, reconhecer algumas características do gênero, também estabelecer relações lógico-discursivas e reconhecer efeitos de sentido de algumas palavras no interior do texto. Qual o efeito das palavras sobre plantas, por exemplo? Existem estudos aí que falam que se você conversar com as suas plantas, se falar coisas boas para elas vão crescer mais bonitas e mais saudáveis, e se você falar coisas ruins, elas vão morrer. Se você pesquisar na internet, você vai ver alguma coisa a respeito disso. Se as plantas reagem assim, como é que nós reagimos a sermos expostos por violência verbal? O que é uma violência verbal? Já viu aquele ambiente que sempre está todo mundo brigando, sempre sendo grosseiro, sempre falando rispidamente uns com os outros? Como é que você se sente num ambiente dessa forma? Você se sente bem assim? Ou quando você está diante de uma pessoa que só reclama da vida, que está sempre doente, que dói aqui, que dói ali? Eu não estou falando aqui de pessoas que realmente estão doentes, mas tem gente que tem esse costume de estar sempre reclamando da vida, que tudo acontece com ela de errado. Essas são as pessoas vitimistas e é sobre elas que nós vamos falar na aula de hoje. Quando isso ocorre por nós mesmos, quando nós temos autocrítica ou reclamação, caso do vitimismo, quais são as consequências de você ser um vitimista? Ou um autocrítico, que você é sempre ruim, que você está sempre errado, ou que você é sempre feio, eu não presto para nada, eu sou ruim, eu não sou bonito, ou nada dá certo comigo. Será que isso tem consequências para você próprio e para as pessoas que estão ao seu redor? Vamos ler o texto, então? Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber. Entenda os sinais. Esse texto foi escrito por Dan Novak. Se frases como "isso só acontece comigo" ou "nada dá certo para mim" são frequentes no seu repertório, é possível que você esteja adotando uma mentalidade de vítima diante das circunstâncias da sua vida. Em diversos momentos da vida, as coisas podem fugir do nosso controle e algo que desejamos pode não acontecer como planejado. Algumas vezes, inclusive, vivenciamos fatalidades que nos marcam de maneira mais profunda, gerando maior dificuldade em superá-las. É importante observar, portanto, como você tem encarado esses momentos, como você enxerga o seu papel diante dos relacionamentos, expectativas e fatos cotidianos da vida que não acontecem como você deseja. Nesse caso, o texto está indicando aqui, está conversando com o leitor e dizendo como que você lida com as adversidades da sua vida. Porque é óbvio que todos os seres humanos precisam lidar com as adversidades. Acontecem coisas ruins e boas com todo mundo. E aí ele está dizendo como você lida com isso é que vai te dizer se você é um vitimista ou não. Segundo Ilíada Alves, psicóloga clínica, membro do IPQ, do HC-FM USP e preceptora da residência em psiquiatria do Hospital das Clínicas, Dr. Ramades Nardini, a vitimização pode ser socialmente definida como o hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade de si próprio. Então aqui foram citados 2 pesquisadores e está sendo dito o que é vitimização. De acordo com esses pesquisadores, é o hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade de si próprio. É quando você olha para você mesmo como um coitadinho, como eu sofro, tudo de errado acontece comigo. Então você se coloca numa posição de vítima como se você fosse menor e mais frágil que os outros. No tocante às circunstâncias que geram esse tipo de comportamento, então aqui ele está dizendo o que gera esse tipo de comportamento, né? Alves salienta que cada pessoa desenvolve as próprias estratégias de enfrentamento para lidar com situações adversas. Então ele está dizendo o que gera isso, o que faz com que as pessoas se tornem vitimistas. Daí ela diz, olha, cada pessoa desenvolve estratégias diferentes para lidar com as adversidades que acontecem com si próprio. E aí algumas dessas pessoas que não conseguem lidar bem com as adversidades acabam se colocando aí na posição de vítima. De acordo com ela, processos falhos de comunicação podem estimular indivíduos a adotarem estratégias e posturas vitimistas. Então, quando ela não consegue se comunicar direito, ela vai se fazer de vítima para chamar a atenção do outro.
Em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima, que receberam pouco afeto quando crianças e que só tiveram a atenção dos familiares quando machucadas ou doentes. Então, lá na infância, elas tiveram pouco afeto. Atualmente, elas têm a autoestima delas muito baixa, então ela se acha pequena, se acha feia, se acha ruim. E aí, para chamar a atenção dos outros, para fazer com que os outros prestem atenção em mim, eu tô sempre reclamando, tô sempre pedindo ajuda, eu tô sempre me fazendo de coitadinho, me fazendo de vítima. Explica Sônia Maria Duarte Sampaio, psiquiatra e coordenadora do projeto Vincular, que é da Psicoterapia Casal e Família do IPQ. Segundo Thaís Oliveira, psicóloga hospitalar, a sinalização de uma pessoa que se vitimiza comumente se segue ao modo com que encara seus traumas e dificuldades. Normalmente é alguém que passou por dores durante a sua vida e que não foram compreendidas nesse processo. Então ela está dizendo aqui, no texto, que geralmente a pessoa que hoje se faz de vítima, lá na infância ela teve algum tipo de trauma, e esse trauma nem precisa ser algo muito grave, mas que ela não soube lidar com alguma coisa que aconteceu com ela lá na infância. E aí hoje ela aprendeu a lidar com os seus problemas se fazendo de vítima. Então ela de fato não lida com o problema, ela quer que o outro lide com o problema dela. Então ela passa para o outro a responsabilidade de lidar com aquele sofrimento que ela está tendo naquele momento, porque não consegue lidar com isso. Isso quem está dizendo são as psicólogas que foram consultadas para a reportagem. Para a psicóloga, a pessoa adota uma postura de vítima e acaba acreditando que a história dela é sempre mais triste, dizendo que as coisas nunca dão certo para ela ou que a vida é injusta, finaliza. Nesse caso, nós temos que pensar o seguinte, todos nós vivemos aqui em comunidade e coisas boas e ruins acontecem com todos nós. Às vezes, você pode observar alguém que passou por um problema semelhante ao seu. E aí você pode observar o seguinte, essa pessoa conseguiu sair desse processo? Ela conseguiu superar esse processo? Se sim, se alguém no mundo conseguiu superar aquele processo, você também consegue. E o que o vitimista faz? Ele não olha para o outro, ele olha só para ele mesmo, acreditando que aquilo que acontece com ele é sempre mais triste, é sempre mais doloroso, é sempre mais sofrido. Ele não olha para o outro a ponto de observar que outras pessoas superaram isso. Ele sempre acha que o dele é mais terrível. Não tem aquela pessoa que você às vezes conta alguma coisa para ela e ela sempre conta uma história pior? Então às vezes você diz assim, ai, bati meu pé ali no sofá. Ele vai dizer, e eu que quebrei meu pé semana passada? Então ele sempre vai ter alguma coisa de pior para contar. Existe sempre essa pessoa. Então você conta uma história, a história dele é sempre pior. Ah, eu tô cansado, ele tá sempre mais cansado. Ah, eu tô atarefado, ele tá sempre mais atarefado. Esse é o vitimista, porque ele quer que você olhe para ele e diga, olha como fulano sofre, olha como a vida dele é difícil. E aí, essa questão de ser vitimista, ela não é uma questão positiva, porque faz mal tanto para as pessoas que estão ao redor, que tem que conviver com esse tipo de mensagem negativa o tempo todo, e é ruim principalmente para quem é assim, porque ela sofre diante desses processos. São processos de sofrimento, porque ela não consegue superar. Às vezes uma coisa pequena para ela é grande o sofrimento pelo qual ela passa. Alves e Oliveira destacam também a importância do acompanhamento psicológico nesses casos, para que o indivíduo consiga potencializar o seu processo de autoconhecimento. Então, as psicólogas estão dizendo aqui que é importante ter um acompanhamento psicológico para que essas pessoas consigam superar esses processos, para que consigam aí não se fazerem mais de vítima, consigam deixar de ser essa pessoa que sofre por qualquer coisa, tá? Ferramentas que podem facilitar mudanças nesse comportamento. Para Sampaio, a pessoa que se coloca constantemente no papel de vítima precisa aprender a lidar com suas próprias sombras, mazelas e carências, bem como as estruturas criativas de sua personalidade, suas qualidades e suas virtudes. Ela destaca também a importância de se estimular comportamentos resilientes. A psicologia entende por resiliência a capacidade que temos de sofrer reveses na vida e voltarmos ao nosso eixo, enfrentá-los e voltarmos a ser exatamente como éramos antes. O que está dizendo aqui? De que maneira essas psicólogas dizem que as pessoas podem enfrentar isso? É tentar entender aquele processo pelo qual ela estava passando, compreender o seu problema,
E aí tentar ter uma posição de resiliência, que é, de acordo com as psicólogas, o fato de você passar por um problema e aí, como ela diz, resolver, ter a capacidade de resolver esse problema. Eu sofri o revés, sofri aquela questão, mas aí eu tô entendendo que isso acontece, que eu sou capaz de enfrentar, aí eu enfrento e retomo para minha posição inicial. Eu retomo, eu não fico ali só pensando naquele problema. Eu passo por cima dele, não é que eu finjo que ele não existe, mas eu supero esse problema. Isso que é ser resiliente. A partir do que lemos e do título abaixo, encontre os elementos que compõem o lead da reportagem. Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber, entenda os sinais. Quero que você encontre aí os elementos do lead e daqui a pouquinho a gente retorna com a resposta. Os elementos que você deveria anotar aí são o que, quando, quem e onde, que estão presentes aqui no lead. Então, o que? Comportamento vitimista. Quando? Publicação da revista no dia 1/7/2020. Quem? Pessoas que se fazem de vítima. Onde? Isso não tem ali no trecho, então a gente não pode identificar. Atividade de número 2. O subtítulo inicial tem a função de apresentar melhor o tema para o leitor. E os outros subtítulos? Explique a função deles dentro da reportagem. Então lá tinha o subtítulo inicial, tem o título da reportagem e o subtítulo. E lá pelas tantas, na reportagem, havia outros subtítulos, que seriam sinais frequentes, ferramentas que podem facilitar e ferramentas que podem facilitar mudanças nesse comportamento. Para que servem esses outros subtítulos? Escreve lá no teu caderno o que você acha e daqui a pouquinho eu comento.
que você respondeu. Vamos observar aqui. Eles servem para separar as discussões dentro da reportagem. O primeiro trabalha com sintomas, características, e o segundo com soluções, como mudar, o que é uma abordagem interessante para o tema, que é um problema de comportamento. Então, é como se fossem capítulos de uma mesma história, né? Então, é dividido lá dentro da reportagem. Primeiro, os sintomas e depois como mudar esses sintomas, ok? Vamos pensar juntos. Uma ferramenta para mudar o vitimismo é estimular o comportamento resiliente que a psicologia entende por resiliência a capacidade que temos de sofrer reveses na vida e voltarmos ao nosso eixo, enfrentá-los e voltarmos a ser exatamente como éramos antes. Explica. Em síntese, o que é ser resiliente? Resiliente é uma das minhas palavras favoritas. Eu gosto de me considerar uma pessoa resiliente. O que é ser resiliente? Você passa por problemas, sim. Você enfrenta os seus problemas e você volta a ficar bem. Isso é ser resiliente. Então, eu enfrento de cabeça erguida os meus problemas, eu sei que os problemas vão vir, às vezes os meus problemas são consequência de coisas que eu fiz lá atrás, e aí eu vou tentar, a partir de agora, não fazer mais a mesma coisa, para não passar por isso, aprender com os meus erros, aprender com aquele problema, me levantar e seguir em frente. Isso é ser resiliente. Que palavra bacana é essa, hein? Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre essa palavra, resiliência, trouxesse ela para a sua vida, porque é uma palavra que pode te ajudar a superar os seus problemas. Então, se alguém te perguntar qual é a sua principal qualidade e você puder dizer eu sou resiliente, quer dizer que você passa pelos seus problemas de cabeça erguida. Você não é uma pessoa que está sempre feliz ou que nunca acontece nada de mal com você, mas quando acontece uma coisa ruim, o que você faz? Você enfrenta, você vence e lá na frente você pode dizer eu venci e agora estou bem novamente. Isso é ser resiliente. Palavra legal, né? Vamos trazer ela para a nossa vida? Acho importante. Ser vítima pode ser legítimo quando se vive uma situação de injustiça, porém, não se é vítima quando adotamos um comportamento de pena de nós mesmos quase sempre. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Às vezes, você pode ser vítima. Então, vamos supor, você foi assaltado. Você foi vítima de um assalto, não foi? Ou alguém te deu um golpe, você foi vítima do golpe. No entanto, não é vítima, mas é um vitimista, aquela pessoa que está sempre, ai, tudo acontece errado comigo, está sempre chorosa, sempre pensando negativamente, aquela pessoa que adota um comportamento de vítima. Então, você pode sofrer alguma coisa e ser momentaneamente uma vítima, e isso é diferente de ter um comportamento de vítima. O que é o comportamento de vítima? Aconteceu com você e aí você só se lamenta, coitado de mim, todo mundo tem que me ajudar. Então, se você é sempre essa pessoa, é bem provável que você seja um vitimista. E eu te convido a pensar um pouco e tentar aí superar isso. No período, é importante que você estude suas emoções. Aqui nós temos subordinação ou coordenação. Lembrando que as orações coordenadas, eu vou ter duas orações independentes, com significados independentes. Uma não precisa da outra para existir. Vamos observar essa daqui. É importante que você estude suas emoções. Na primeira, é importante, temos a primeira oração. Segunda oração é que você estude suas emoções. Uma depende da outra? Vamos pensar. Na primeira eu tenho, é importante. O que é importante? É importante isso. É importante que você estude. Nesse caso, temos então um processo de subordinação, porque a segunda oração é sintaticamente dependente da primeira. Tá? Atividade de número 3. Alves e Oliveira destacam também a importância do acompanhamento psicológico nesses casos para que o indivíduo consiga potencializar seu processo de autoconhecimento. Qual o sentido da expressão em destaque? O para quê? Para que ela serve? Reflita sobre isso, escreva no seu caderno e eu já retorno.
Para que serve o para quê? Você já pensou sobre isso? Vamos ver. A expressão apresenta um sentido de finalidade. Ou para qual fim? Para que serve? Com que fim ela existe? Então é finalidade, tá? Na aula de hoje, nós lemos uma reportagem sobre o comportamento de vítima diante da vida, estabelecemos relações lógico-discursivas, reconhecemos os efeitos de sentido decorrente do uso de alguns elementos linguísticos. Eu espero que você tenha gostado da aula e até breve!